Escola pública em Portugal é mesmo gratuita? Quanto custa estudar em uma escola pública portuguesa? Como são tratados os alunos estrangeiros? Como é a vida do aluno brasileiro em Portugal? O que a escola tem a oferecer? Essas e outras questões logo depois da vinheta, e eu espero por você. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Suzy Cunha e criei este canal para ajudar brasileiros que querem migrar para Portugal. O nosso assunto de hoje é escolas públicas. Já falamos no vídeo passado a respeito das escolas públicas, quais são as condições para matricular o seu filho em uma escola pública. E hoje vamos falar sobre os custos para ter o seu filho em escola pública, se você paga, se é totalmente de graça, se há diferenças entre brasileiros e portugueses na escola. Esse é o nosso assunto de hoje e você que não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aí, é só um clique, ativa o sininho, isso é muito importante para você, não vai custar nada, é um cliquezinho, só são alguns segundos, mas para mim, para o nosso canal faz muita diferença. Então ativa aí o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, faz a sua pergunta, deixa a sua dúvida, vai lá no meu Instagram, que fica sempre aqui no cantinho da tela, dá uma olhada no Instagram, me segue, manda um oi para que eu possa te conhecer e também te seguir. E você que já é inscrito no canal, muito obrigada por estar mais uma vez aqui. Vocês são a razão desse canal existir. E todas as vezes que vocês interagem, que vê um vídeo até o final, faz com que esse canal cresça e possamos trazer muitos outros assuntos para ajudá-los, tanto na decisão de vir para Portugal, quanto na vida de vocês aqui. Então vamos às escolas. Pago ou não pago? A escola pública em Portugal visa desenvolver no aluno um conhecimento sólido, desenvolvendo os seus interesses, as suas habilidades individualmente, porque cada pessoa vai desenvolver uma habilidade diferente da outra, e a escola pública portuguesa busca desenvolver essas diferenças e tornar os desejos de futuro do aluno uma realidade, trazendo conhecimentos gerais do primeiro ciclo ao ensino secundário. Há disciplinas que são comuns em todos os anos, porém, de um ano para o outro, há disciplinas adicionais de acordo com aquele ano que o aluno está fazendo e de acordo com as habilidades daquele aluno. E vamos falar sobre isso um pouco nesse vídeo para entendermos, você entender como é que vai funcionar para o seu filho, seja ele do primeiro ano, seja ele já do segundo ou terceiro ciclo, ou seja ele do ensino secundário. É interessante saber que o Ministério da Educação Pública tem um currículo que é comum a todas as escolas, mas como falei no vídeo passado, as escolas têm o poder de adaptar cada um à sua realidade, porque uma escola em Lisboa, por exemplo, as crianças vivem uma realidade muito diferente do que se vive no Porto, ou que se vive em Braga, em Coimbra, por exemplo, ou em qualquer outra cidade. As realidades são diferentes, o poder econômico é diferente, né? O poder aquisitivo é diferente de uma cidade para outra, e as escolas também há cidades com muitos imigrantes, cidades com menos imigrantes, então as escolas têm esse poder de ir adaptando a escola conforme as necessidades do aluno. E isso é muito bom, porque se todas as escolas seguissem apenas um currículo, que é aquele currículo geral entregue pelo Ministério da Educação, então as escolas não teriam como direcionar os alunos para um lado ou para o outro, porque tinha que seguir exatamente aquele currículo. E convenhamos que um aluno que mora na capital tem uma realidade muito diferente de um aluno que mora no interior, que mora nas pequenas aldeias. Então, eu particularmente acho muito interessante essa metodologia de cada escola ter autonomia de adaptar de acordo com a sua realidade. Eu citei aqui Lisboa e algumas outras cidades, mas quero dizer para vocês que mesmo dentro de Lisboa, da capital, as escolas têm o poder de adaptar-se de acordo com a sua comunidade, com o seu bairro, com a sua freguesia. E isso
eu acho bastante interessante. Não sei você, mas aproveita e já comenta aqui no final do vídeo o que que você acha dessa metodologia de ensino, porque eu já ouvi pessoas também dizerem que não gostam. Ah, mas o meu filho está aprendendo em Lisboa e o meu outro filho está aprendendo em uma outra cidade e é totalmente diferente. Ou o meu filho fez o primeiro ano em Sintra e está a fazer o quinto ano em Lisboa e é totalmente diferente. Há pais que não concordam e que acham que deveria existir um currículo para o país inteiro. E eu quero saber a sua opinião. Você pode comentar aí o que você acha disso. Deveria ter mesmo um currículo para o país inteiro? Ou é interessante cada escola adaptar-se de acordo com a sua realidade, com a realidade da sua comunidade? Como já falei antes, as disciplinas estudadas, elas variam de acordo com o ciclo. Porém, algumas disciplinas, elas são comuns em todos os ciclos, que é língua portuguesa, ciências e matemática, estudo das artes, educação física, meio ambiente, educação moral e religiosa. Isso é uma disciplina opcional. Você pode optar em qualquer um dos anos ou dos ciclos. Você pode optar se quer que o seu filho tenha aulas de educação moral e religiosa. A educação moral e religiosa ela é baseada no ensino católico, mas algumas escolas, eu digo isso porque conheço escola que já adaptou um pouco isso e já tem um ensino religioso não só católico, mas também evangélico, e já há um planejamento de desenvolver outras religiões no ensino moral e religioso, porque nós já temos muitos imigrantes no país, dos mais diversos países e das mais diversas religiões. E isso também é algo muito interessante. Mas eu devo dizer que o predominante do ensino moral e religioso é o ensino católico. Também é obrigatório o ensino de línguas estrangeiras. A língua estrangeira ela inicia-se no terceiro ano do primeiro ciclo. E a primeira língua estrangeira que os alunos aprendem na sala de aula é o inglês. A partir do sétimo ano já entra outra língua. A partir do sétimo ano eles já têm que estudar duas línguas estrangeiras, que aí vão optar por francês ou espanhol, dependendo da escola. Há escolas que só vão ter a disponibilidade de espanhol ou a disponibilidade de francês, mas o currículo nacional do Ministério da Educação vai oferecer essas duas disciplinas, onde o próprio aluno pode optar por fazer espanhol ou francês. Então, vocês vejam como é interessante o aluno ter essa autonomia, ter esse direito de poder escolher se ele quer fazer francês ou se ele quer fazer espanhol como segunda língua estrangeira. Porque muitas vezes um aluno, eu falo pelo meu filho, por exemplo, eu sou apaixonada por espanhol. O idioma espanhol atrai muito a minha atenção. Já o meu filho optou por francês. Ele não queria fazer espanhol, queria fazer francês. Eu, se estivesse na sala de aula, não faria francês, por exemplo. Então, eu acho muito interessante o aluno ter essa autonomia, esse poder de escolha entre uma língua ou outra língua, como sendo a sua segunda língua estrangeira. O inglês é obrigatório, você não tem opção, tem mesmo que fazer inglês. Porque como é a língua mais falada no mundo inteiro, e também fala-se muito inglês em Portugal, por ter muitas pessoas estrangeiras, então você vai lidar sempre com o inglês por onde você passar. Ah, mas eu tenho que falar inglês? Não, você não tem que falar inglês, você tem que falar português porque mora em Portugal. Mas eu quero dizer que em todos os lugares que você chega em Portugal, vai ter pessoas que falam inglês porque eles aprendem o inglês na sala de aula. Isso é desde a pessoa que trabalha em um escritório, em uma recepção de uma clínica, em um supermercado, nas limpezas de uma fábrica ou mesmo no serviço de uma fábrica. Então você vai encontrar nos mais diversos lugares um garçom, uma garçonete, que aqui chamamos de empregado de mesa. Alguns restaurantes só contratam sem falar inglês, cozinheiros de restaurante, ajudantes de cozinha de restaurante. Você vai encontrar sempre pessoas que falam inglês nas mais diversas áreas que você possa trabalhar ou possa conhecer, nos mais diversos setores. E isso é algo muito, muito interessante,
porque facilita muito na hora de conseguir um emprego. No setor do turismo, por exemplo, você não consegue emprego se não falar inglês. Algumas empresas você não consegue emprego se não falar inglês, porque você tem que lidar com muitos estrangeiros e todos eles vão falar inglês porque é a língua mais falada no mundo. Outra disciplina que é comum a todos os ciclos é História e Geografia de Portugal. O aluno português, ele, só se ele não quiser aprender, obviamente, mas o aluno português, ele é ensinado desde pequenino a história e a geografia de Portugal. Isso é muito interessante, porque isso vai gerando no coração das crianças o amor pelo país, o amor por fazer pelo país, melhorar o país. O hino nacional é ensinado em sala de aula, isso também é bastante interessante. A minha filha começou a estudar em Portugal, chegou em Portugal bebê, então o primeiro contato dela com a escola foi aqui em Portugal, e ela me chegou um dia cantando em casa o hino nacional português, e aquilo me deu assim um certo ciúme no coração, vamos dizer assim, me deu aquela coisa, poxa, minha filha já canta o hino nacional português e não canta o hino nacional brasileiro, porque ela era tão pequena, começou a ir para a escola tão pequena, que nós ainda não tínhamos atentado para o fato de ensinar o hino brasileiro para ela. Então é naquele momento que nós começamos a ensinar o hino nacional brasileiro para ela. E ela gostou muito do hino e ficou tão feliz que começou a cantar o hino na sala de aula. E a professora disse que ela insistia tanto para ensinar o hino nacional brasileiro para as crianças, que ela resolveu, cada criança estrangeira que tinha na sala de aula, cantar o seu hino, o hino do seu país, porque assim eles estavam expressando a cultura do seu país através do hino, estava expressando o amor pelo seu país através do hino, e ao mesmo tempo aprendiam também o hino nacional português. Isso eu achei bastante interessante, essa integração, esse cuidado em fazer com que as crianças não percam suas raízes, mas por outro lado entendam que vivem em outro país e que é necessário conhecer a história desse país em que estão vivendo. Foi uma experiência bastante interessante e proveitosa na nossa casa, por exemplo. Outra disciplina comum em todos os ciclos, isso desde o primeiro ano, no primeiro ciclo, ao 12º ano do ensino secundário, é a disciplina de tecnologia. Os alunos, durante a pandemia, foi necessário providenciar computadores para todos os alunos no país inteiro para que pudessem estudar em casa. Eles estudavam as disciplinas gerais pela televisão, no canal que pertence ao governo, estudavam em casa, e iam professores de todas as disciplinas, era dividido os horários por ano, por ciclo, e eles ficavam algumas horas do dia de frente para a TV a estudar aquelas aulas que eram transmitidas, mas também faziam aulas pelo computador com seus próprios professores. Então, alunos que não tinham computador em casa, foi necessário providenciar computadores para todos os alunos. Passada a pandemia, atualmente, ou pelo menos tem que ser assim, todos os alunos portugueses devem ter em sua casa um computador que foi oferecido pela escola. O computador não pertence aos alunos, ou pertence ao poder público. Ao final de cada ciclo, o aluno deve devolver o computador e para o próximo ciclo recebe novamente outro computador, mas de forma que todas as semanas eles precisam ter aula de tecnologia e fazem essas aulas em seus computadores. Aqueles que receberam levam para a escola e fazem aulas na escola. Isso é algo também bastante interessante, porque as crianças já vão tendo esse contato com a tecnologia, já vão aprendendo a usar a tecnologia para o aprendizado. É algo que eu acho bastante interessante e proveitoso. Outra disciplina que também é comum em todos os ciclos é a disciplina de música. Os alunos aprendem na escola a tocar flautas, aprendem noções iniciais da música,
também é algo muito bonito, muito interessante quando eles apresentam trabalhos de turma a tocarem, a aprenderem a música desde cedo. Essa não é uma disciplina que está em todos os anos. E é interessante também que muitas escolas, o aluno também tem o poder de escolha de acordo com a disponibilidade daquela escola. Ele pode escolher teatro, ele pode escolher o ensino das artes, né? Pode escolher ET, que é educação tecnológica, EV, que é educação visual, e podem escolher também a música. Então, é algo que o aluno também tem como escolher se ele tem aptidão para música e quer fazer música, ou se tem aptidão para o teatro. A educação física também é comum em todos os anos, os alunos realmente precisam fazer educação física, está no currículo nacional e é obrigatório fazer educação física, até mesmo para que eles aprendam a viver de forma melhor e saudável e se exercitarem também. A educação física, há jogos a futebol, vôlei e muitos outros. Estou a citar aqui esses dois para você saber que a educação física escolar não é só o aluno ficar mexendo os bracinhos ou as perninhas. Há várias atividades dentro das escolas. Muitas escolas têm quadra poliesportiva dentro da escola e isso é algo muito proveitoso, muito atrativo para o aluno. A escola pública portuguesa, em tese, ela é gratuita porque você não paga mensalidade e não paga taxa de matrícula. Você matricula seu filho sem pagar taxa alguma e o seu filho estuda o mês inteiro sem precisar pagar mensalidade. Mas há alguns custos na escola pública. E quais são esses custos? O seu filho vai receber gratuitamente do governo os manuais escolares, os livros que são usados durante todo o ano e recebe manuais de todas as disciplinas, ok? Tudo que é necessário eles aprenderem com o manual, eles recebem manual. Inglês, francês, português, matemática, história, geografia, assim por diante. Esses são gratuitos, como eu falei no vídeo passado, mas o material individual deles você encarregado de educação que tem que comprar, como cadernos, lápis, lápis de cor, lápis de feltro, canetas, borrachas, essas coisas são responsabilidade do encarregado de educação. A escola não oferece isso. Outra coisa que não tem nas escolas públicas portuguesas é o uso de farda. Não tem farda, não tem uniforme, não tem aquela roupinha todos os dias que você vai para a escola com aquela roupa. Eu estou tentando explicar assim porque alguns estados vão falar farda, outros uniforme e outros estados brasileiros vão usar outra nomenclatura. Então, para você entender, não vai ter aquela roupa com o nome da escola que seu filho vai usar todos os dias. Então, isso também é um custo que é responsabilidade do encarregado de educação ter roupa para o filho ir para a escola todos os dias estudar. Suzy, mas se eu quiser que o meu filho vá todos os dias com a mesma roupa? Pronto, eu decidi que o meu filho vai todos os dias de camisa preta e calça vermelha. Ele entra na escola? Entra na escola, ok? O seu filho pode ir com a roupa que ele tiver em casa, com o sapato que ele tiver em casa para a escola. Algumas escolas não permitem que entre, por exemplo, de chinelo de dedo, de sandália havaiana. Algumas escolas não permitem, outras escolas permitem. É aquilo que eu digo para você. As escolas têm o poder de tomar as decisões de acordo com a realidade da sua comunidade, da sua freguesia, do seu bairro. Então, algumas escolas não vão permitir que os alunos entrem de bermuda, de calções na escola. Outras escolas que vivem outra realidade permitem que os meninos entrem de bermuda, que as meninas entrem de short, mas vai ter escola que só permite que as meninas entrem de calça e que os meninos entrem de calça. Algumas escolas vai permitir que as meninas entrem de blusa de alça, outras não vão permitir, só pode entrar com roupa de manga. Vai ter escola que não vai permitir que entre com alguns tipos de estampas na roupa, por exemplo, se as estampas forem de conteúdo sexual ou de conteúdo
abusivo, racista ou qualquer coisa desse tipo, as escolas não vai permitir que o seu filho entre. Por que eu estou a falar disso? Porque eu já tive a trabalhar na escola pública portuguesa e vivíamos situações de alunos chegarem na escola com frases que nem se pode falar num vídeo como esse, na roupa, e não era permitido entrar. Então, esse tipo de coisa não é permitido, mas quanto à roupa normal, vai variar de escola para escola. A escola do meu filho, por exemplo, não permite que as meninas entrem de short, elas só podem entrar na escola de calça. Mas eu já trabalhei em uma escola que, de acordo com o ambiente, aquela comunidade, as meninas podiam entrar sim na escola de short ou de saia mais curta. Outra coisa que também é responsabilidade do encarregado de educação são as refeições. Almoço, lanche, como eu falei no vídeo passado, a maioria das crianças, elas no horário do almoço ainda estão na escola, é de acordo com o ano e com os horários de aula, mas o primeiro ciclo, por exemplo, vai estar na escola das 9 da manhã às 5 da tarde. Logo, vão estar na escola durante o período de lanches e almoço. O pagamento dessas refeições é de responsabilidade do encarregado de educação, mas isso tem algumas condições. São divididos em 3 escalões, escalão A, escalão B, escalão C. Por quê? Porque esses escalões, eles são de acordo com o rendimento de cada família, o tamanho da família, quanto é que cada um, quanto é que os adultos ganham, e aquilo é dividido entre todo o agregado familiar, que é entre todas as pessoas que residem naquela mesma casa. Uma vez feito esse cálculo, essa divisão, que é baseado na declaração de imposto de renda, esse ano os alunos, os encarregados de educação, estão responsáveis por fazer os pagamentos de acordo com os seus rendimentos do ano passado. É de acordo com a declaração de imposto de renda do ano passado. Ano que vem vai ser de acordo com a declaração de imposto de renda que você que já está aqui, ou você que já está aqui, fez entre os meses de abril e de junho. Você que está chegando agora, só vai fazer declaração de imposto de renda no próximo ano. Mas você já tem número de segurança social, você já tem a documentação que consegue que consegue dar entrada no escalão na segurança social. Então, você pode ter também abatimentos nos valores. Quem fica no escalão A não paga nada de refeição, nem almoço, nem lanche. Quem fica no escalão B paga 50% dos valores. Quem fica no escalão C paga o valor integral. Ai, Suzy, mas isso dá muito caro por mês? Não, os valores geralmente é de 1,50, depende, varia também do conselho, da escola, do distrito que a criança está, isso é variável. Mas os valores são valores baixos, de 1 euro e pouco, 2 euros e tal. As refeições são mesmo muito baratas, e essas refeições incluem sopa. Aqui em Portugal comemos sopa no almoço e no jantar. Comemos, quando eu digo, não é que você é obrigada a comer, mas se você for, por exemplo, comer em um restaurante que tem um menu, certo? Que inclui bebidas e tudo mais, e você vai pagar um valor por aquele menu, o almoço vem, o menu sempre inclui sopa, prato principal, bebida, sobremesa, e ainda tem a entrada, que no geral são azeitonas, pão, e alguns restaurantes têm queijo e outras coisas. Mas no geral, nos restaurantes mais baratos, as entradas é pão e azeitona, e depois tem a sopa, o prato principal, como eu falei, todas essas coisas. Na escola funciona dessa forma. A criança tem direito a uma sopa, seja pago em valor integral, seja só 50%, ou seja, 100% gratuito, a criança tem direito a uma tacinha de sopa, um pratinho de sopa. O prato principal é a sobremesa, que no geral é fruta. Algumas vezes eles dão uma liberadazinha para os meninos e tem aí de repente um pudim ou gelatina, mas no geral a sobremesa é fruta, e geralmente há 2 ou 3 tipos de fruta para que o aluno possa escolher qual a fruta que ele quer comer. Essas refeições funcionam por marcação, porque o seu filho também
pode levar a comida dele, as escolas dispõem de micro-ondas para que os alunos possam aquecer a sua comida, e o seu filho pode levar também as refeições dele para a escola. Caso vá comer a comida da escola, é necessário fazer marcação. Algumas escolas é feita marcação no portal, certo? No portal geral do governo, no portal de cada conselho, é isso que quer dizer, no portal de cada conselho. E outras escolas, o aluno pode fazer a marcação na própria escola. Isso porque eles têm um cartão. Cada aluno, no início do ano, eles recebem um cartão que tem a fotografia deles e tem o número de registro deles, né, o número de matrícula e os dados do aluno. Ao passar no portão da escola, marca a entrada com o cartãozinho. Ao sair, marca a saída com o cartãozinho. Porque naquele período escolar, qualquer coisa que possa acontecer, é necessário a escola saber que o aluno entrou e que está lá dentro da escola, ou que já saiu e foi para casa. E também é necessário que os pais, ao deixar os seus filhos o dia inteiro na escola e sair para trabalhar, estejam tranquilos e descansados que o filho realmente vai estar o dia inteiro dentro da escola. Alguns alunos já mais crescidos são autorizados a sair da escola, mas isso é feito uma autorização por parte do encarregado de educação quando faz a matrícula, e ainda a maioria das escolas ainda tem que estar anotado pelo encarregado de educação, escrito na caderneta de aluno, aquele caderno diário do aluno, que o aluno está autorizado ou não a sair da escola. Esse cartãozinho do aluno é a identificação do aluno, é como se fosse a identidade escolar dele. É esse cartão que ele vai usar para ir à papelaria da escola comprar material que seja necessário. É esse cartão que ele vai usar para comprar suas refeições, para marcar suas refeições na escola, seja ela paga ou não. E é esse cartão que ele vai comprar no bar da escola. Ai, Suzy, a escola tem bar? É uma lanchonete. É que aqui as lanchonetes são chamadas de bares, ok? Quando você ouvir assim, o meu filho foi ao bar da escola, ou o meu filho foi ao bar em tal lugar, o seu filho não foi ao bar onde tem bebidas alcoólicas para vender. Ele foi a uma lanchonete. A lanchonete da escola é chamada de bar, para que fique bem claro para vocês entenderem e não ficarem assustados. Outra coisa interessante é que o governo de cada conselho, ele oferece aos alunos valores para amenizar as despesas dos pais. O que são esses valores? Cada turma tem que fazer todos os anos visitas de estudo. As visitas de estudo é quando o aluno sai da escola e vai a determinado lugar que foi decidido previamente pelos professores, seja distante ou próximo, seja um parque, um zoológico, um oceanário, um dia na praia, de forma que os alunos, durante o ano, eles precisam sim estar no calendário escolar, eles fazem visitas de estudo para enriquecer o conhecimento desses alunos, enriquecer o conhecimento amplo desses alunos. E o governo oferece também, os governos municipais oferecem também a estes alunos ajuda financeira para isso. Cada aluno do escalão A recebe em seu cartão escolar 20 euros para visita de estudo e recebe 16 euros para material escolar. Todos os anos, no início do ano, alguns dias depois que inicia as aulas, você vai ver que o seu filho tem lá, você que é do escalão A, vai ver que o seu filho tem lá no cartão escolar dele o valor de 20 euros, que é para visita de estudo. Esses 20 euros ele não pode usar para lanche, não pode usar para material escolar, ele só pode usar para pagar as visitas de estudo, porque essas visitas de estudo são pagas pelos pais. Não costuma ser valores altos, são valores baixos. Há visitas de estudo que custa 10 euros, 12 euros, 15 euros. Então, cada criança do escalão A tem 20 euros no seu cartão para visita de estudo. Cada criança do escalão B vai ter 10 euros e as crianças do escalão C não são ofertados com esse valor. E você pode me dizer assim, mas isso é muito injusto, todos são de escola pública, todos deviam ter direito.
Mas se você parar e pensar bem a respeito disso, vai perceber que isso é algo muito bom, porque a criança que tem, a família que tem menos condição financeira é a família que precisa mais. Logo, se for dado um direito igual para todos os que precisam e os que não precisam, vai chegar um momento que o governo não consegue atender a todos. Então, vai faltar para o que precisa e o que não precisa vai ter de sobra, porque ele já tinha antes. Então, a ideia do governo, ao dividir as famílias em escalões, é tentar ajudar mais o que precisa mais e menos o que precisa menos, para que todos possam estar em níveis iguais. Porque aqui o seu filho vai encontrar na escola, ele vai estudar com o filho de um contador, ele vai estudar com o filho de um vereador, ele vai estudar com o filho de um empresário. Você vai ser empresário e o seu filho de empresário vai estudar com o filho de uma empregada de dias, né, uma empregada doméstica, vai estudar com um funcionário de uma fábrica, vai estudar com o filho do pedreiro. Então, essas crianças todas, independente do nível social, do poder aquisitivo que tenham, vão estudar todos juntos. É muito justo que o governo ajude mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos, né? Eu penso assim, não sei se você pensa igual. Vou te pedir também para comentar a respeito disso, o que é que você acha dessa atitude do governo. Além dos 20 euros que o escalão A recebe para a visita de estudo ou dos 10 euros do escalão B, as crianças também vão receber no seu cartão 16 euros no escalão A para papelaria, que é para comprar material escolar. A criança, durante a aula, precisou de um lápis e agora o que é que eu faço? Minha mãe não tem dinheiro para comprar um lápis. Precisou de um caderno. E agora o que é que eu faço? Minha mãe não tem 2 euros para comprar um caderno. Vai lá na papelaria, ele tem 16 euros para comprar material escolar durante o ano. Esses valores não sendo usados durante o ano, no final do ano, eles já não têm mais validade, perde a validade. Só vai entrar novo valor no novo ano. Ok? Então é interessante você observar isso e orientar o seu filho a usar esse valor mesmo durante o ano. No caso do escalão B, que tem 10 euros para visita de estudo, vai ter 8 euros para material escolar e o escalão C não vai se beneficiar destes valores. Esses escalões, como eu havia falado, eles são definidos de acordo com a declaração do imposto de renda do ano anterior e quem faz essa divisão, quem diz quem vai ficar em escalão A, B, C ou D, que não entra no caso das escolas, mas também tem o escalão D e o escalão E, porque os escalões para a segurança social vai do 1 ao 5. Então, quem faz essa definição de escalões é a segurança social. Para a educação, são atribuídos os 3 escalões A, B e C. Para a segurança social, são atribuídos 5 escalões de A a E, mas não vamos falar da segurança social no vídeo de hoje, falaremos em outro vídeo. Esses escalões que a segurança social define para os apoios do governo, falaremos disso em um outro vídeo, é só para você entender como são feitas essas divisões e como é que eles chegam à conclusão de qual escalão vai estar a sua família, qual escalão vai estar o seu filho. Transporte escolar, caso o seu filho necessite de transporte escolar, ele é gratuito até os 13 anos de idade, para qualquer escalão, para qualquer criança, independente de ser para ir para a escola ou para qualquer outro lugar. As crianças de 0 a 13 anos de idade não pagam transporte público. Isso não significa dizer que o seu filho entra no transporte e vai lá e está tudo bem. Você entra ali, o motorista pergunta, quantos anos tem esse menino? E você diz assim, tem 7 anos. Aí o motorista olha e diz, mas esse menino é tão grande, parece ter 12. Não, mas o meu filho só tem 7 anos. Não, não é assim que funciona. Se você entrar no transporte público com o seu filho sem o cartão, você paga. Cada um, para você ter o benefício do transporte público gratuito para as crianças até 13 anos, é necessário que você faça um cartão. Nesse cartão vai constar os dados do seu filho, vai constar a data de nascimento e tudo mais. A partir dos 13 anos, o transporte público passa a ser pago, inclusive para ir para a escola, mas de igual forma
você também, dependendo do escalão que esteja o seu filho ou do município que o seu filho faz parte, você também vai ter reduções nesse pagamento de transporte para a escola. Como será que funciona a escola pública para brasileiros em Portugal? Suzy, você já falou aí de modo geral tudo que acontece, mas eu quero saber, meu filho brasileiro, como é que ele vai ser recebido em uma escola portuguesa? Como é o ensino para brasileiros, o atendimento, o funcionamento da escola para brasileiros? Pois bem, igual é para os portugueses. Não há nas escolas distinção de cor, raça, nacionalidade ou qualquer coisa que seja. Todos são recebidos de igual forma. Para você ter uma ideia, 33% dos alunos matriculados em escola pública em Portugal são brasileiros. Nosso vídeo de hoje sobre escolas portuguesas chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho, deixe o seu like, deixe a sua opinião sobre os assuntos que falamos no vídeo de hoje. Faça sua pergunta, tire sua dúvida comigo. Todas as perguntas e todas as dúvidas serão todos respondidos. Você também pode ir lá no meu Instagram e deixar lá a sua dúvida, a sua pergunta, que eu ficarei muito feliz em respondê-lo. Um grande abraço para todos, obrigado por terem chegado até aqui. Você que já é inscrito, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Mais uma vez, um grande e forte abraço para vocês. Bom fim de semana, amanhã é sexta-feira, vamos lá fazer churrasco no Brasil, fazer churrasco em Portugal e ser feliz, que isso é o que importa. Até o próximo vídeo.